Boa tarde, galera. Meu nome é Isabela da Silva Paz, eu sou do curso de Bioquímica e vou apresentar hoje, para a disciplina de métodos instrumentais de análise, que foi 310, duas cotações de biosensores e um artigo de aplicação de um biosensor eletroquimiluminescente para detecção de pseudomonas aeruginosa. Bom, mas vamos começar pelas cotações. Eu escolhi o aparelho CardioCheck, que é um sistema de diagnóstico médico que permite o acompanhamento diário da saúde cardiovascular. Ele monitora o colesterol total, HDL, triglicerídeos, além de glicemia e índice de cetona no sangue. A análise desse equipamento é feita por duas tecnologias, a reflectometria, que é a triagem do colesterol, e a amperometria para da glicose. Apenas um monitor é encontrado no mercado nacional por R$ 358,52 e por R$ 291,56 via importação direta. Além do monitor, pode ser encontrados kits que contêm o monitor, 9 lancetas, 9 capilares e 3 fitas de cada coisa que você quer analisar, né? No caso, colesterol total, HDL, triglicerídeos e os seus respectivos chips que são colocados no equipamento, que vai calibrar para o que você está querendo analisar e armazenar essa informação corretamente. Esse equipamento oferece resultados em 2 minutos e após a análise, todos os dados são armazenados. As tiras reagentes são vendidas separadamente e podem ser encontradas as de glicose por R$ 94,11 e as de triagem de colesterol por R$ 63,66 via mercado nacional. Isso para apenas 3 fitas. O CardioCheck é um sistema portátil e bastante fácil de usar. Outro equipamento que eu resolvi cotar foi o Prima Multicare 3 em 1, que é um dispositivo multiparâmetro de diagnóstico também relacionado à saúde cardiovascular. Ele monitora a glicose, colesterol e triglicerídeos. A análise dele também é feita por duas tecnologias, amperometria para glicose e reflectometria para colesterol e triglicerídeos. Ele oferece resultados em 30 segundos, com capacidade de 500 medidas com data e hora. Aqui do lado, né, tem como que é esse equipamento. No caso, o monitor dele e as 3 fitinhas. Prima 3 em 1, com relação ao fato de ele fazer 3 análises, colesterol, triglicerídeos e glicose, em apenas um equipamento. Quando você vai comprar ele, você encontra ele em forma de kit, que seria um monitor, um manual, 10 fitas de teste para glicose, mais o chip de glicose, um dispositivo lancetador, por apenas R$ 377,36 no mercado nacional e R$ 307,20 por importação direta. As tiras dele também são vendidas separadamente e podem ser encontradas por R$ 167,35 via mercado interno, isso para 25 fitas. O diferencial desse equipamento é o fato de ele apresentar um software para computador, que é mais uma forma de você acompanhar as análises obtidas. É um sistema portátil e bastante fácil de usar. Aqui eu apresento para vocês a relação desses dois equipamentos. Apesar do CardioCheck apresentar outras duas formas de análise, que é o HDL e as cetonas, os dois apresentam as mesmas tecnologias, as análises são parecidas. Entretanto, o custo-benefício do CardioCheck com relação ao valor de suas fitas é muito alto. Por exemplo, R$ 63,66 para as fitas de colesterol, esse valor é para apenas 3 fitas, enquanto no Prima Multicare 3 em 1, R$ 167,35 são para 25 fitas. Sem contar o fato do que o próprio valor do kit básico do Prima Multicare ser mais barato, o tempo de análise ser menor, a quantidade de amostras ser menor, e ele apresentar um software para computador. Porque eu acredito que, para uma pessoa que precisa dessa análise diariamente ou semanalmente, o fato de se ter, né, um software para computador é bastante interessante, porque você consegue acompanhar e analisar o seu desempenho mais de perto. Então, eu indicaria o Prima Multicare 3 em 1, porque eu acho que ele atenderia a necessidade de uma pessoa que precisa desse tipo de acompanhamento num custo muito menor do que o CardioCheck apresenta.
Bom, com relação ao artigo de aplicação, eu escolhi o artigo Biosensor eletroquimiluminescente livre de marcadores para detecção rápida e sensível de Pseudomonas aeruginosa, utilizando fagos como agente de reconhecimento altamente específico. Esse artigo foi publicado no ano de 2017 pela revista Biosensor and Bioelectronics. Bom, as pseudomonas aeruginosas são bactérias gram-negativas encontradas nos mais diversos tipos de ambiente e responsáveis por diversas contaminações. Elas são envolvidas, portanto, em diversas doenças, como infecções, doenças metabólicas e tumores. Devido a essa alta virulência e o fato de ser muito fácil encontrar esse tipo de bactérias, mostrou-se necessário criar métodos fáceis e rápidos para a detecção desse patógeno. Atualmente, agentes de reconhecimento como aptâmeros, anticorpos e peptídeos antimicrobianos já são utilizados para ancorar essas bactérias e detectá-las. Entretanto, esses métodos possuem baixa estabilidade e um preço muito alto. Por exemplo, um anticorpo é muito caro, então não é fácil fazer qualquer tipo de análise ou técnica utilizando um anticorpo. Então, o presente estudo ele apresenta bacteriófagos como agente de reconhecimento específico para a Pseudomonas aeruginosa. Bacteriófagos são vírus que infectam bactérias, então o fato dele infectar bactérias, ele precisa se ligar a ela, então o fato dele se ligar faz com que seja possível utilizar ele para detectar esse tipo de bactérias, e é isso que esse estudo pretendeu fazer. Bom, o objetivo é desenvolver um biosensor eletroquimiluminescente para detecção rápida e sensível de Pseudomonas aeruginosa, utilizando fagos como agentes altamente específicos e testar em amostras reais. Bom, a metodologia. O nosso fago, esse fago foi isolado de esgoto hospitalar, porque se você for considerar que as pseudomonas estão relacionadas a diversas infecções, no esgoto de hospital você vai ter diversas pseudomonas. Então é lá também que você encontraria o fago para infectá-las. Então ele foi isolado de esgoto hospitalar, ele foi complexado com carboxilgrafeno e imobilizado em eletrodo de carbono vítreo. Esse eletrodo de carbono vítreo ele foi utilizado para dar uma superfície para a reação que vai acontecer com a amostra. Bom, após esse eletrodo então ser modificado com o carboxilgrafeno e o bacteriófago, ele foi bloqueado com soroalbumina bovina. Bom, nessa parte então você tem a parte do controle e a parte de análise das amostras. Após o bloqueio, então, esse eletrodo ele é colocado em contato com a amostra e depois disso ele é colocado em contato com luminol e PBS. O luminol que vai fazer a parte de eletroquimiluminescência, porque ele vai ser colocado sobre um potencial elétrico e após isso vai ser medida essa emissão quimiluminescente do luminol. E o controle ele é feito com PBS, então não tem a complexação do fago com a bactéria no controle. Com relação ao controle, como não tem nada complexando, ele vai ter uma alta emissão, um alto sinal do biosensor, enquanto quanto maior a concentração de bactérias se ligar no fago, menor essa emissão. Bom, com relação aos resultados, a caracterização do fago confirma a seletividade do fago para pseudomonas pelo fato de, por exemplo, nessa figura A, mostrar placas de Lises. Placas de Lises indica que o fago infectou aquela bactéria. Para um fago infectar uma bactéria, então ele precisa reconhecê-la. Então isso confirma a especificidade do fago pelas pseudomonas. Na figura B, então, mostra a estrutura de um fago que tem a cabeça e essa cauda filamentosa que é reconhecida pelos receptores das bactérias. Então, é a partir dela que eles são reconhecidos. A figura C é uma confirmação da ligação do fago à parede celular da bactéria. Na figura C, você não teria essa ligação do fago à parede celular, porque nesse experimento o fago foi foi marcado com fluorescência. E na figura D, então, quando ele está ligado à parede celular da bactéria, você consegue ver essa fluorescência verde e tem pontinhos aqui que seriam onde o fago está ligado e é por isso que tem essa fluorescência. Bom, com relação ao desempenho analítico, esse biosensor ele é analisado a partir do ponto que
Um fago, quando ele está complexado com a bactéria, ele vai ser impedido a transferência de elétrons nesse biosensor. Então, quanto maior a quantidade de bactéria, menor vai ser a transferência de elétrons e, contanto, menor a intensidade emitida nesse biosensor. Então, se você considerar que A seriam baixas concentrações de bactérias e F altas concentrações de bactérias, quanto maior a concentração de bactérias, então mais fagos vão estar complexados com bactérias, então menor vai ser a transferência de elétrons e com isso menor a intensidade, que é o que você pode ver aqui. Quanto maior a quantidade de bactérias, né, concentração, menor vai ser a intensidade do biosensor obtida. E quanto maior a intensidade, é referente a menores concentrações de bactéria. Com relação à figura B, para mostrar a relação linear entre a intensidade de emissão e o log da concentração de pseudomonas. Porque, como eu disse, quanto maior a concentração de pseudomonas, menor a intensidade do biosensor. Então, para isso, essa relação é feita em termos de log. A figura C, ela já é com relação à estabilidade e repetibilidade do biosensor. Esse teste foi feito após 23 ciclos, e ele mostra que não houve uma variação muito grande nos diversos tempos com relação à intensidade obtida do biosensor. Claro que a intensidade não vai ser para sempre, né, como a gente está considerando organismos vivos, né, que são bactérias e fagos, então essa estabilidade não vai ser eterna. Mas comparado a apitâmeros e, por exemplo, anticorpos, que possuem uma baixa estabilidade e um alto custo, esse fago foi isolado do esgoto, então não teve muito custo e teve uma estabilidade boa. Bom, com relação aos resultados de especificidade, tem a questão de se numa amostra real, onde vai ter diversas bactérias, se elas vão interferir nessa análise. Então, esse estudo foi feito com diversas bactérias gram-positivas e gram-negativas e um branco, né, com apenas PBS, para ver se isso vai interferir na análise do biosensor para pseudomonas. Bom, aqui pode-se ver que nas bactérias não houve diminuição no sinal, apenas na pseudomona, e na mistura que continha pseudomona teve a mesma proporção de diminuição, enquanto nessa mistura aqui que não tinha pseudomona, né, mistura 1, não houve diminuição no sinal, mostrando que possuir outras bactérias no meio não influenciam na capacidade desse biosensor em reconhecer pseudomonas. Bom, com relação às aplicações reais, foi testado em amostras de leite, glicose e urina, concentrações conhecidas de pseudomonas, e foi visto que a concentração conhecida foi muito parecida com a encontrada. Então, revela que esse biosensor é um potencial para aplicações práticas de detecção de patógenos. Bom, com relação à conclusão, o fago isolado do esgoto mostrou-se altamente específico para o reconhecimento de pseudomonas, com base na ligação forte à sua parede celular. A ligação do fago nessas bactérias leva a uma diminuição do sinal do biosensor, visto que o complexo fago-bactéria leva à interrupção da transferência de elétrons. A técnica apresentada pode ser executada na maioria dos laboratórios microbiológicos com baixo custo. O biosensor possui a maior estabilidade, detecção rápida e sensível, e possui um potencial de aplicação em técnicas de segurança alimentar e diagnóstico. Aqui eu apresento para vocês a referência do artigo que eu utilizei. Muito obrigada e até a próxima.